Estamos estudando isso, tá bom? Então vamos falar sobre o assunto. Volta um pouquinho o slide, o Evangelho. Deus tem me trazido uma reflexão sobre esse tema. A gente está preparado para ouvir o Evangelho, e eu quero hoje então despertar sua atenção e seu interesse. Se você tem uma caneta, um papel, anote tudo que você possa. Eu vou falar sobre isso também. Se você não trouxe nada, anote o celular. É muito importante nós, como igreja, como povo de Deus, a gente anotar as coisas para a gente refletir depois, tá bom? O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho revigora, como fala aqui, né, os nossos ossos em Provérbios, né, revigora, né, os nossos ossos, dá alegria, boas notícias, é maravilhoso, né? O Evangelho é isso, é uma mensagem, uma boa notícia, que traz para nós a maior notícia desse mundo, que cada um de nós podemos ou somos resgatados de um grande perigo desse mundo, que é viver longe do Senhor. Então eu tenho três boas notícias. A primeira é essa aqui: o Evangelho é uma boa notícia mesmo. O Evangelho foi feito, escrito para nós, né, com o desejo que a gente, quando lê, quando medita, quando passa tempo com esse Evangelho, a gente possa responder com a nossa vida a essa boa notícia. É um Evangelho que vem trazer uma boa notícia para nos resgatar do perigo, libertar a gente do perigo desse mundo, do engano, do pecado e de tantas distrações que há nesse mundo que podem nos afastar de Deus. O Evangelho é uma notícia tão boa que a gente deveria estar anunciando o tempo inteiro, para nós mesmos e para os outros, o tempo inteiro. O Evangelho sempre é uma boa notícia para cada um de nós. Também o Evangelho é uma boa notícia, porque anuncia que somos salvos por meio dele, cada um de nós. Então vamos começar a nossa meditação aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servirem ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. O Evangelho, para quem toca nele, para quem lê, para quem tem relacionamento com ele, ele transforma vidas profundamente. Se você é uma pessoa que é dedicada ao Evangelho, eu tenho certeza, sua vida vai ser transformada e está sendo transformado o tempo inteiro. O Evangelho mudou completamente minha vida, a palavra de Deus. Mudou a vida de cada um de nós aqui completamente. A gente, como fala aqui, deixamos os ídolos para trás. Aquilo que estava no trono do nosso coração, a gente tirou para colocar o Deus verdadeiro, a fim de servir esse Deus verdadeiro, tão amoroso, tão cheio de graça e bondade, um Deus tão justo. Éramos separados de Deus. Consequentemente, quando a gente é separado de Deus, a gente acaba se separando das pessoas, porque a palavra de Deus afirma em 1 João que a gente só consegue amar as pessoas porque o amor vem de Deus por meio do Espírito Santo em nós, para que a gente possa amar as pessoas. Então, antigamente, quando éramos separados de Deus, a gente também tinha essa falta de amor e também vivia essa separação. Mas agora é diferente. Agora a gente tem Deus conosco, né? O amor, por meio desse amor a gente pode viver e se relacionar com outras pessoas. Quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que nós somos resgatados dessa ira que há de vir, né? Dessa separação de Deus completamente, né? Então isso é maravilhoso a gente pensar nisso, né? Que nós somos um povo abençoado, por agora não somos mais separados, mas estamos juntos, andando com Deus, né? Acabou a separação de Deus, acabou completamente isso. Nós vivemos essa intimidade com Deus, a gente conhece a Cristo, conhece o Espírito Santo, Ele habita em nós, a gente conhece a Deus, conhece o Evangelho, a gente conhece muitos uns aos outros aqui nessa igreja, a gente não consegue conhecer todo mundo, mas a gente conhece a grande maioria aqui com certeza, porque o amor, o Evangelho vem para acabar com essa separação completamente, ele vem para trazer o que a gente mais tem experimentado nessa vida, é reconciliação. A gente se reconcilia com Deus, se reconcilia com os valores do céu,
se reconcilia com o nosso passado, a gente tem esperança para o futuro, a gente se reconcilia com as pessoas desse mundo e a gente tem uma perspectiva, uma mudança, uma visão e uma interação com esse mundo que a gente jamais teria se a gente não tivesse a presença de Deus dentro de cada um de nós. Olha o que fala aqui, número 3, o ponto para nós. O Evangelho é uma boa notícia sobre o que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Essa é uma notícia maravilhosa. Olha em 1 João 3,14. Olha que escritura inspiradora para a gente lembrar e meditar nela durante a semana. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Aqui, olha que impressionante, aqui fala, irmãos, nós já passamos da morte para a vida. Se tornar cristão se diz respeito sobre uma mudança completa de vida, uma visão diferente, uma motivação diferente, um alicerce diferente, uma raiz diferente, tudo em Deus, tudo na palavra de Deus. A Escritura não fala que nós estamos passando da morte para a vida. A Escritura fala que o quê? Já passamos. Já somos uma nova criatura. Já passamos da morte para a vida. Ou seja, irmãos e amigos, ou nós estamos em Cristo, ou não estamos em Cristo. Ou nós somos perdoados e aceitos pelo Evangelho por Deus, ou a gente não é perdoado e a gente não é aceito. Ou nós temos a vida eterna, ou a gente não tem. Não tem um terceiro termo, porque a gente já passou, irmãos. Nós já temos a vida eterna, amém? Nós já fomos perdoados e aceitos. Nós já temos tudo que Ele nos deu, como o 1 Pedro fala, para a gente viver uma vida de piedade, uma vida de devoção, uma vida de entrega ao Senhor cada vez mais. Nós temos tudo, tudo. Olha o que o Evangelho de Efésios fala, a carta de Paulo para os nossos irmãos. Todos nós, vocês, são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, não é nosso, não é nosso esforço, não vem de nós. A gente não é capaz disso. A palavra de Deus fala, é dom de Deus. É Deus que nos proporciona isso por meio da graça. Não é por obras, para que ninguém se glorie. Exatamente isso. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. O Evangelho, meus irmãos e amigos, não tem nada a ver, não diz nada a respeito do que nós fazemos. O Evangelho diz para você o que foi feito por você, o que Deus tem feito por nós. Então, e se a gente olha com essa perspectiva, a gente muda completamente a maneira nossa de viver. Olha o que diz aqui, essa frase: nosso crer, o nosso viver, esse verdadeiro Evangelho sempre nos levará necessariamente às boas obras. Se você vive o Evangelho, se você medita no Evangelho, se você estuda o Evangelho, se você traz o Evangelho para dentro da sua vida, na prática, isso vai te levar consequentemente, rapidamente, e não tem jeito de pegar outro caminho a não ser as boas obras. Porque o Evangelho muda a maneira que a gente pensa, muda a maneira que a gente ama, muda a maneira que a gente se relaciona com as pessoas, muda a maneira que a gente olha o mundo. Ele leva você para boas obras. Mas de modo nenhum, de nenhum modo, de nenhuma maneira, a salvação ocorre por causa das suas boas obras. Jamais o que você faz tem a capacidade de salvar a sua alma. Mas o que Deus fez por você, se você tem um coração de criança pronto a aprender, pronto a ser quebrantado pelo poder do Evangelho, pronto a ser transformado por Ele,
a consequência disso, você vai virar uma outra pessoa. E é o que nós nos tornamos. E aí fazemos boas obras. Por quê? Porque o Evangelho causa impacto na vida de cada um de nós. Fé e obras nunca podem ser confundidos uma com a outra. Mas fé e obras também não podem ser separadas uma da outra. Não adianta você ter boas obras e não ter fé, e não adianta se você tem fé e não tem boas obras. Elas são independentes, mas elas andam de mão dadas. Quando ela é viva na sua vida, na vida de cada um de nós. Crer no Evangelho, irmãos, eu estou convencido disso. De crer no Evangelho vai nos levar a tantas coisas maravilhosas. Vai nos levar a ter um olhar diferente para os necessitados, a servir os necessitados, a participar ativamente nesse mundo, a ser uma luz no nosso trabalho, a ter uma casa que espelhe a presença do Evangelho. Não uma casa perfeita, onde há pais perfeitos, filhos perfeitos, de jeito nenhum, mas uma casa onde o Evangelho é presente no coração das pessoas, que onde ele é vivido, exercitado cada dia, para que cada vez mais a família dê honras e glórias a Deus na nossa vida. Em Efésios capítulo 1, a palavra nos diz aqui, olha, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. O Evangelho que salva cada um de nós. Por isso a gente deve andar seguro, irmãos. Por meio do Evangelho, nós somos adotados como filho de Deus. Nossa herança é assegurada. Por meio do Evangelho que a gente tem o conhecer quem é Deus, quem é Cristo. Por meio do Evangelho, como a gente lê em João 14, você vai ver a ação do Espírito Santo que vem até nós, como Jesus fala. E ele fala, e essa fala é impressionante, ele fala, eu tenho que ir para que você que está aqui hoje de manhã, que é um cristão, receba o Espírito Santo de Deus. Ele vai te aconselhar, ele vai te revelar, ele vai te levar a você conhecer coisas que você não conhece, ele vai levar você a ter uma vida que você não tem. Olha que privilégio que a gente tem nesse mundo, de nós podemos ter uma parte da Trindade vivendo dentro da gente. Isso é uma coisa maravilhosa. Por meio do Evangelho, o futuro nos pertence. A gente tem acesso ao futuro, porque é uma obra consumada que Jesus fez na minha vida e na sua vida. O Evangelho é uma boa notícia, porque ele cria amor no nosso coração, dá uma vida de amor, de devoção, de atenção para a palavra, de atenção aos valores espirituais, de atenção para as pessoas. Ele muda a nossa perspectiva completamente. O Evangelho é o relato da obra de Cristo por amor a cada um de nós. Por esse motivo que o Evangelho é essa salvação pela graça de Deus. É uma boa notícia, porque ela traz essa boa notícia de Jesus para nós, da morte, da ressurreição de Jesus, do impacto disso na nossa própria vida. Tudo começa com o Evangelho, igreja. Tudo começa com o Evangelho. Cada vez mais firmados, enraizados e edificados nesse Jesus que nós conhecemos, a gente cada vez mais nisso, como fala Colossenses 2, de 6 a 7, a gente vai transbordar de gratidão. Transbordar. Se a gente tira os olhos de Cristo, se a gente esquece que a gente é enraizados, edificados em Cristo, a gente vai perder nossa gratidão. Vai perder, porque você começa a ver outras coisas. E esse mundo é ruim. Nossos olhos muitas vezes não são bons. Mas se nós somos, como Colossenses fala, nós que recebemos Cristo, ele fala, continuem enraizados, edificados nele, em todo o seu coração, e você vai transbordar de gratidão mesmo. Sabe, irmãos, desde que nós começamos essa aula de edificação, a gente tem aprendido e estudado profundamente vários assuntos. Por quê? Porque eu acredito, os diáconos acreditam, e a maioria de vocês acreditam que nós, como povo de Deus, a gente precisa ouvir o Evangelho, estudar o Evangelho, ter convicções profundas em cada assunto do Evangelho. E a gente continua. Olha o que a gente tem aprendido nesses anos todos. Em 2021, a gente teve muitas aulas sobre identidade em Cristo. Para a gente ter a certeza, a convicção de quem nós somos no Senhor, cada um de nós. Em 2022, o ano passado, a gente estudou profundamente sobre oferta, sobre o reino de Deus, sobre oração,
sobre envolvimento com as Escrituras. Nós estamos ensinando por quê? Porque nós queremos que eu, você e cada membro dessa igreja seja enraizado, edificado na palavra de Deus, firmado na palavra. Não é no pastor, não é na retórica de quem prega, não é nas coisas maravilhosas que acontecem nessa igreja, não é em milagres que a gente vê acontecendo. Não, nossa fé tem que ser firmada no Evangelho. Por isso que a gente insiste em ensinar, insiste, e eu vou insistir até o último dia da minha vida, porque é no Evangelho, irmãos, que a gente precisa estar solidificado em nossa vida. Esse ano a gente já falou muito sobre cuidando um dos outros, construindo relacionamentos, e nos últimos 3 domingos a gente falou sobre jejum. Então, não é por falta do Evangelho que você não está aprendendo coisas. Agora, se a sua vida não está mudando, aí é uma questão sua, não é nossa. Aí é cada um de nós tem que buscar Deus, porque você está recebendo muito ensinamento, e a gente vai continuar ensinando muitas coisas. Porque o propósito dessas aulas são realmente fortalecer a igreja, cada um de nós, nas nossas convicções. Mas como que deve ser a nossa atitude quando a gente ouve o Evangelho? E é sobre isso que eu estou trazendo tudo isso, para falar algumas coisas que eu vejo que são importantes na nossa vida. Olha em Atos, essa escritura bem famosa em Atos 17, versículo 10. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Você percebe uma coisa muito interessante nesse povo da Bereia, eles tinham interesse. Eles iam para casa e estudaram o que eles recebiam na mensagem. Então eles escreviam, anotavam, não sei o que eles faziam, mas eles tinham um verdadeiro interesse para ver se tudo que Paulo estava ensinando era daquele jeito mesmo. Então fica claro, na minha visão, que essas pessoas, elas iam preparadas para ouvir o Evangelho. Não ia do nada. Elas iam preparadas, porque o Evangelho queimava no coração delas. E elas queriam ter a convicção que ninguém ia tirar eles do caminho do Evangelho. E se você cair na loucura de acreditar em pastor sem consultar o Evangelho, eu vou te dizer, você vai ser muito enganado nesse mundo, porque tem muita gente pregando coisa que não está no Evangelho e é opinião. E a gente ouve opinião e acha que é convicção. Não! E você vê pastores pegando descrição da Bíblia e dizendo que você é obrigado a fazer aquilo, quando só é uma descrição de um fato da Bíblia e não um mandamento. E a gente se engana. E eu sei que agora a gente está cheio de pregações disponíveis, a gente pode ouvir tudo que quer, mas cuidado com o que você ouve. Presta atenção e vai para a palavra para ver se é certo. Nessa igreja, o que eu prego, o que o Chicão prega, o que o João prega, o Jonas prega, qualquer um prega aqui, anote. Por quê? Porque é sua alma que está em jogo, não é a minha, é a sua. Você tem que ter atenção para a palavra de Deus, está preparado para ouvir a palavra, né? Você vê, a gente pode olhar para essa escritura, ficar admirado com esse povo, ou a gente pode querer também imitá-los em nossos corações. Então, chega no ponto que eu queria falar hoje com vocês. O que nós podemos mudar, crescer, ou nos arrependermos quando estamos ouvindo o Evangelho? Então, algumas coisas que eu tenho observado. Eu estou aqui hoje de manhã para instruir vocês nas coisas que eu tenho percebido e eu tenho conversado com algumas pessoas. Número 1. Venha preparado para a igreja. Muitos de nós chegamos despreparados aqui. Você acorda, você não ora, você não pensa no culto. Talvez você entre aqui e você está pensando só em você. Então, meu conselho de manhã é: se prepare para vir à igreja, para encontrar o povo de Deus. Se prepare para vir adorá-lo de várias maneiras que Deus te dá a oportunidade para fazer isso. Pensa, para onde eu estou indo? Com quem que eu vou me encontrar? Qual é o meu propósito de estar lá? Se prepara para estar aqui. Como que você se prepara para vir aqui? Como que você se prepara para ir para uma coisa especial na sua vida? Uma formatura,
um casamento, uma apresentação dos seus filhos. A gente se prepara, não é verdade? Você se prepara. Você não vai de qualquer jeito. Você não põe qualquer roupa. Você se prepara. Porque para você aquele local é importante. Naquele local você quer apresentável. Naquele local você quer dar todo o seu coração. Quem aqui já formou um filho sabe como é uma formatura. Você vai na beca. Você vai bonitão. Porque é seu filho. Você quer ficar legal, bonitão na formatura do seu filho. Então imagina no casamento do seu filho como você vai querer estar então. Você vai de chinelo? Camisa de time? Bermuda rasgada? Calça jeans velha? Não. Por quê? Porque você se prepara. A pergunta é, você está se preparando para vir para o momento mais emocionante da sua semana? Tempo de adorar a Deus. Tempo de ouvir a palavra de Deus. Tempo de encontrar os filhos de Deus amados. Tempo para encontrar aqueles por qual Jesus morreu na cruz. Meu irmão, meu amigo, se prepare para estar aqui. Venha preparado. E não fala para mim que é só de todo o coração. Tem coisas fora do coração que a gente pode ser excelente em nossas vidas. Porque a gente usa esse jargão. Não, o que importa é fazer tudo de todo o coração. Irmãos, quando a gente ouve essa frase de todo o coração, na minha visão está incluído zelo, entusiasmo, amor, dedicação. Isso que é de todo o coração. Então, se prepare. Número 2, ore durante a semana para você estar aqui. Venha preparado para chegar aqui na igreja. Como Cristo viria a esse culto? Chega aqui pensando, o que Cristo faria aqui nessa igreja? Se ele viesse ser um culto domingo. Ele viria para amar as pessoas. Concorda comigo ou não? Ele viria para conhecer você. Concorda comigo? Ele viria para fazer novos amigos, não é verdade? Ele viria para louvar o Pai dele. Imagina Jesus aqui no banco, no meio do louvor, como seria incrível. Ué, então a gente pode fazer isso também. Porque nós somos cristãos, amém? Cristo está em nós, o Espírito está em nós. Né? Então vou cumprimentar as pessoas e vou me oferecer como oferta agradável a Deus. Tudo que eu sou aqui, em 2 horas, eu vou jogar tudo que eu tenho aqui. E se eu faço isso aqui, vai treinar seu coração para fazer isso durante a semana toda. Porque, entendeu? Não é só uma preparação para a gente estar aqui. Eu estou falando de uma preparação para a gente viver todos os dias da nossa vida com intensidade e essa paixão. Número 3, traga material para anotar. Irmão, se você vem aqui na igreja e cruza o braço para assistir pregação, eu vou te dizer uma coisa, você vai continuar sendo convencido por qualquer tipo de mentira. Um cristão nunca deveria cruzar os braços para ouvir uma pregação. Ele deveria ter fome e sede como os bereanos para aprender da palavra, para anotar as coisas. Então traga um caderno, traga uma caneta. Estudiosos sobre o aprendizado já provaram que quando você ouve, presta atenção e escreve, você aprende muito mais do que ficar com o braço cruzado. Já provaram isso. Eu já mostrei isso aqui. Então, não quero te convencer de novo sobre isso. Mas venha mostrando interesse. Venha com fome e sede de querer ser um bereano. Eu quero me interessar, eu quero anotar, eu quero guardar no coração. Você não precisa anotar tudo. Anota o que é importante para você. Mas tenha sede e fome de aprender. Sede e fome de aprender.
Alguns de nós são mais interessados de aprender de coachings nesse mundo do que sobre Deus. Nenhum coaching vai te levar para o céu, só Cristo. Então, continua se interessando, mas muda a sua atitude. Quando você ouve qualquer tipo de aula, não é minha não, aqui nessa igreja, se você vai assistir um vídeo na internet, anote, porque não adianta você ficar só ouvindo, você esquece. A gente nem lembra o que comeu no almoço domingo passado. Esquece, é a realidade. Então é melhor se ouvir menos e absorver mais. Vai causar mais impacto na sua vida e mais mudança. Número 4, encoraje o pregador. Se você viesse pregar aqui, aposto que você não ia gostar que todo mundo ficasse em silêncio, porque isso aqui não é uma igreja, não é um funeral, né? Então, a gente quer mudar essa cultura nossa. Então, que você encoraje as pessoas. Se o pregador, qualquer um, fala alguma coisa que atinge o seu coração, pode falar amém. Pode falar que bom, é isso mesmo. Se sai do seu coração honestamente, fale. Não se preocupa com as pessoas, o que elas vão pensar do seu comentário. Você nunca vai saber o que elas estão pensando do seu comentário. A verdade é essa. E você que ouve, não julga o outro. Não fica pensando coisas que não são boas para o seu coração e para a sua mente. Está encorajando homens. Para de pensar essas coisas. De onde vêm esses pensamentos que não são fundados na palavra? Se um irmão quer apoiar alguém, deixa apoiar. A gente precisa ter a liberdade de expressar o que a gente está sentindo naquele momento. Né? Ninguém quer levantar homens nessa igreja, já passou essa fase. Nós estamos todo mundo junto, de braços dados, na mesma linha, indo para o céu. Já ensinei para vocês, se eu sou pastor, é porque é um dom que Deus me deu e uma função. Se alguém aqui tem o presbítero da igreja, tem um dom e uma função. O cara que canta tem um dom e uma função. O pessoal da nova geração, da limpeza, do som, da mídia, de todos os lugares nessa igreja, Ministério de Jovens, todo mundo tem um dom e uma função. Mas antes do dom e da função, todos nós estamos na mesma linha como cristão. Então, não precisa se preocupar que você, se elogia o pregador, ele vai ficar orgulhoso. Se ele fica orgulhoso, o problema é do pregador, não é seu. Então, não lida com o pecado dos outros, lida com o seu. Entende? Para a gente ser uma igreja que possa manifestar nosso amor, entusiasmo pela palavra, pela pregação, pelo evangelho, quando toca nosso coração. A gente precisa curtir isso, ter a liberdade de apoiar e fazer isso. Número 5, se deleite no louvor, meu irmão. Eu já falei sobre isso. Quando você chega aqui, lembra quem você é, o Espírito Santo está dentro de você, o Espírito Santo que está dentro de você quer louvar a Deus. Então, bate palma como... Bate palma. Né? Palma é assim, gente, vou ensinar, tá? Ó. O Senhor é meu Senhor. Palma não é assim. Né? Você não bateria palma na formatura do seu filho assim. Você não bateria palma na apresentação de balé da sua filha assim. Quando sua filha nasceu, você não bateu palma assim para ela. Não. A gente tava lá, igual uns loucos, né? Bateram palma no vidro, vendo a criança. Aquela é minha filha, aquela é minha filha. Olha que coisa linda, é a mais... 30 crianças, é a mais linda do mundo. É tudo igual, mas é a mais linda do mundo. Porque tem amor, né? Tem aquele negócio dentro da gente que é meu. Então, Deus é seu. Então, quando você vier começar o culto, eu tenho feito isso. Para e pensa. Agora é a hora do louvor. Acabou. Agora eu vou cantar, vou dar meu coração, vou bater palma com alegria. Deus, nas próximas 2 horas, eu quero me concentrar em tudo que vai ser feito aqui. Depois de 2 horas, eu faço outra coisa. Então, fique atento às letras.
Cante com a sua voz, com o seu coração, com a sua mente, com intensidade, com o seu ser, com a sua alegria, sua gratidão. Canta com a sua tristeza. Também. Se está difícil, canta. E às vezes é difícil mesmo. Às vezes a gente chega aqui e a gente está derrubado. Mas sabe, se você chega aqui derrubado, você está no melhor lugar para se levantar. Porque não tem nenhuma pessoa que vai a um culto de uma igreja e não sai melhor que quando entrou. Porque a palavra de Deus, o convívio e tudo que a gente recebe tem muito poder. É isso aí. Outra coisa, movimentação. Eu vou falar isso com muito zelo, não me critica, tá bom? Alguns de nós têm bexiga muito funcional. Algum de nós aqui é interessante, a gente prega e quando termina a pregação e fala amém, parece que a urina quer sair. Irmão, então ouve isso com muito zelo e presta atenção no que eu vou falar. Eu não quero controlar ninguém, não quero proibir ninguém. Meu ensino aqui é, se prepare. Ontem nós fomos com os universitários na casa do João assistir um filme, A Cabana, 2 horas de filme. Ninguém levantou para ir no banheiro. Ninguém queria perder nada, velho. A história do filme é emocionante. Eu fui assistir um filme esses dias, Oppenheimer, com a minha família, eu e a Sandra, 3 horas de filme. Sobre a história da bomba atômica. 3 horas. Haja bexiga. Aguentou firme. Porque a gente se prepara. Então, é isso que eu estou dizendo. Quando a gente vai num lugar, a gente precisa se preparar. Então se prepare para estar aqui com a sua saúde. Irmão, não estou dizendo que você precisa ficar aí na igreja se contorcendo enquanto o pregador está pregando, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Não. Se prepare. Pô, vai começar o culto, deixa eu ir no banheiro antes. Porque cada vez que alguém levanta, se distrai pelo menos uns 10. Você distrai, não tem jeito. Por isso que eu sento na frente, porque eu não gosto de ser distraído. Então, tenta se preparar, está entendendo o que eu estou dizendo, né? Não, você tem que levantar no meio do culto para ir no banheiro, pode ir na boa, tá bom? Eu não estou nada disso, né? O que eu estou dizendo é a gente se preparar para a gente crescer na nossa adoração a Deus, aqui na igreja, né? Quando você vai em cinema, teatro, show, como a gente falou, apresentação dos filhos na escola, ninguém sai no meio da apresentação do filho para ir no banheiro. Você se prepara antes, porque você não quer perder nada. Então o que eu estou falando é do que está dentro de nós, tá bom? Não é o exterior. O exterior só revela o que está dentro de nós. Prepare seu coração para estar aqui. Prepare-se para adorar a Deus de todas as maneiras que Deus deseja que você faça, né? E se você vê alguém levantando para ir no banheiro, não fica julgando não, tá? Deixa a pessoa aí, tá bom? Olha só para você. Olha só para você. A gente tem 168 horas na semana. A gente só passa 2 delas aqui juntos. Só 2. Então prepara seu coração nesse sentido. E no último, o convívio. Convívio é uma maneira de a gente prestar nossa adoração a Deus. Então desfrute do convívio, desfrute desse banquete, faça novos amigos, conheça novas pessoas. É tão especial. Um presente de Deus, a gente coraja, a gente se anima. É uma vida de adoração. Adoração não é só louvor, irmãos, é tudo. Não é só dentro da igreja, é toda a nossa vida. Nossa vida é uma oportunidade de ser uma vida de adoração. Olha em 1 Coríntios 3, o que a palavra fala. Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vocês? Então é isso que nós somos. Nós somos o santuário de Deus vivos que anda por esse mundo. Aqui na igreja, maior tempo, 162 horas da semana. É isso mesmo? 166 horas da semana a gente passa fora. Está aqui. Então nossa vida ser uma vida de adoração a Deus, né? Nós somos santuários de Deus. Olha que incrível. Deus habita em nós. Deus escolheu você e eu para fazer morada na nossa vida. Onde estiver, adore a Deus. Amém? Para terminar, hoje a gente não vai ter roda de conversa, a gente vai ter um exercício. Que a gente vai fazer sentado mesmo. Quem aqui gosta disso aqui?
Não tem, é isso aí. Gostei da sua convicção. Você é a única que falou que estava dentro de você. É isso aí, ó. É assim que tem que ser. Igual criança, né? Fala com convicção agora, vai. Quem gosta disso aqui? Aê, obrigado pelo seu exemplo, menina. É isso aí. Beleza. Cara, isso é uma das coisas mais gostosas que tem no mundo. Fala a verdade, né? É difícil alguém que não gosta disso, né? Beleza. Então, a pizza, normalmente ela tem, próximo slide, 8 pedaços. Então nós vamos fazer um exercício agora para exercitar tudo que a gente aprendeu aqui. Pega um papelzinho, uma folha, se você não tem nada, um celular. Então tem 8 pedaços. Anote quais são as 8 coisas mais importantes na sua vida que você dedica tempo. Entendeu? 8 coisas. E aí você faz um círculo e faz o tamanho da fatia da pizza, tem que ter 8. Se você tem uma coisa que você se dedica demais, então faz uma fatia larga, entendeu? Se tem uma coisa que você se dedica menos, faz uma fatia da pizza. Então faz uma pizza de 8 coisas na sua vida que você mais se dedica, e a largura da fatia é a quantidade de tempo e dedicação que você dá a isso. Então pode fazer o exercício. Todo mundo entendeu aí ou não? Alguém não entendeu? Entenderam, né? É simples, né? Então você pega, faz esse círculo, tá bom? Faz do lado do círculo 8 coisas que você mais se dedica na sua vida. E aí você vai pegando cada coisa, e se você dedica muito tempo, a fatia da pizza é mais larga, se é pouquinho tempo, a fatia da pizza é mais fina. Então faz isso. Vou te dar 2 minutos para você fazer essa pizza. Vamos lá. Terminamos aí ou não? Não? Terminou? Terminaram aí ou não? Terminou? Então vamos lá para a resposta? Pensar, né? Então você entendeu o seu exercício, né? Beleza. Como que Deus gostaria que fosse a sua pizza? Baseado em tudo que a gente falou hoje. Seria assim. Essa deveria ser a nossa pizza. Tudo o que a gente faz, Deus tem que estar envolvido. Se você colocou o trabalho,
esse trabalho, onde eu estou, o horário que eu estou, o que eu faço na minha vida, é de acordo com a vontade de Deus? Se é estudar, é isso aí? Se é minha família, eu estou me dedicando mesmo como Deus deseja? O que for que você colocou aí, a pergunta para nós é se Deus está em cima de tudo, coordenando, dirigindo você, na sua intensidade, na sua paixão, na sua entrega, na sua dedicação, no seu zelo, no seu entusiasmo, na sua fé, na sua dedicação. Essa é a vida de adoração que Deus anseia que cada um de nós tenhamos. Amém? A gente vai orar agora. Vamos orar e terminar, e aí a gente vai direcionar todos vocês. Vamos orar. Senhor, nessa manhã queremos te agradecer novamente por tudo que ouvimos aqui. Tudo que ouvimos. Agradecer-te pela oportunidade de estudar a sua palavra. Eu oro que cada um daqui possa sair, como diz, com a boa notícia do Evangelho, refletindo. Que nós sejamos uma igreja cada vez mais preparada e pronta para adorar o Senhor em todos os momentos e oportunidades que nós temos na vida. E também aqui, cada domingo que nós estamos aqui de manhã, que a gente possa crescer no nosso entusiasmo de receber a palavra, de anotar no nosso convívio, na nossa adoração. Mas em tudo isso, nós queremos realmente crescer no nosso preparo interior para tudo que nós fazemos nessa vida. Não só para vir ao culto, mas cada dia nos preparando para o dia, para a maneira que vamos trabalhar, para a maneira que vamos reagir com as adversidades que vão aparecer na nossa frente, na maneira que vamos agir com nossa família, com nossos filhos, com os pais, com os parentes, maneira que vamos usar nosso dinheiro. Pai, que tudo possa sempre ter o Senhor como alicerce, como fundamento, como edificação na nossa vida. Muito obrigado por essa manhã, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter 10 minutos de intervalo para que os pais possam levar seus filhos na nova geração. Lembre-se, pais, leve seus filhos no banheiro antes de ir para a aulinha deles. E durante esse intervalo, pode ter convívio, pode mostrar sua pizza para alguém, se você quiser também, trocar uma ideia, conversar. E nós voltamos em 10 minutos para a continuação do nosso culto. Obrigado.